E aí, pessoal, beleza? Cara, nesse vídeo eu vou trazer para vocês aí mais 5 moedas, tá? Que eu acredito que tenham um grande potencial de valorização. Antes, pessoal, eu vou falar das 4 moedas que eu falei nos últimos vídeos. Eu vou falar do posicionamento, como que elas estão no momento, depois de que eu gravei o vídeo. Então eu tenho ali o ponto de, digamos, exatamente marquei já aqui para ser uma coisa um pouco mais rápida, tá? O ponto que a gente estava quando eu gravei o vídeo, quanto que elas valorizaram, tá? De lá para cá. Elas são ali as antigas que eu falei a IUS, as duas são, os nomes são parecidos. Falei da Nano, vou falar da Nano rapidinho aqui, tá? Porque eu sou um cara que eu não analiso fundamentos, mas aconteceu um problema com a Nano que eu tiraria fora da minha lista de possibilidades, tá? E vou falar da Verge também, foram as 4. Uma dessas 5 de hoje continua sendo a Verge, tá? Depois eu vou falar as outras 4 novas, beleza? Então, cara, antes de qualquer coisa, pessoal, cara, quem é novo aí já se inscreve no canal, já ativa ali o sininho das notificações para continuar recebendo os alertas ali de quando a gente grava os vídeos e, cara, deixa aquele like ali para fortalecer e nos motivar a continuar trazendo para vocês esse tipo de conteúdo. Então, bora lá, galera. Eu vou começar falando aqui da IUS, beleza? Então, IUS, pessoal, IUS. IUS é uma moeda do último vídeo, não são as 4 novas que eu vou trazer. Eu só quero falar para vocês o quanto que ela subiu a partir do vídeo que eu gravei lá para vocês, certo? Então a gente estava exatamente nessa linha branca, pessoal, quando eu gravei o vídeo das moedas que poderiam valorizar no médio prazo, aí, nos dias para frente, tá? Nas semanas para frente. A gente estava nesse ponto, se a gente reparar, cara, a IUS, tá? Ela subiu, nesse momento ela tá dando 47,25%, tá? Do ponto de entrada que eu falei nos vídeos atrás, não seria o ponto de entrada, foi do dia que eu gravei o vídeo, beleza? Ela chegou a dar, pessoal, aqui no máximo, 78%, certo? Agora, uma outra moeda que eu comentei no último vídeo foi a EUS, né? A IUS também, se tu falar, a pronúncia vai ser muito parecida. Então, a IUS tá aqui, a gente estava nesse ponto, a recém tinha rompido o topo histórico, aqui topo histórico não, o topo anterior, tá? E ela chegou a dar aqui, pessoal, já está dando 20, 30% e chegou a bater 34%, tá? Isso depois que eu gravei o vídeo lá para vocês. Então, o que aconteceu? Ela rompeu, fez um pullback na cabeça e continuou andando para cima, tá? Agora, a Nano, pessoal, a Nano tá estacionada. Quando eu gravei a Nano, a gente estava nesse ponto aqui, tá? Acho que estava... Cara, a Nano estava exatamente nesse mesmo ponto, tá? Não tá gravado aqui, a Nano estava exatamente nesse ponto, tá? E ela tá estacionada aqui. O que aconteceu com a Nano, pessoal? Aconteceu o seguinte, tá? Deixa eu só voltar para a tela aqui. Aconteceu o seguinte, tá? A Nano, pessoal, pelo que eu fiquei sabendo, ela teve um processo de testes lá e fizeram tipo um spam na rede e, cara, não aguentou, ficou lento e meio que bugaram a rede da Nano. Não sei, digamos, explicar exatamente o que aconteceu. Eu acho que o pessoal aí que gosta dos fundamentos deve estar ligado nessa notícia, o que aconteceu na rede da Nano, que fizeram uns spams lá, dispararam um monte de transações, porque, digamos, as transações da Nano não tem custo, então eles começaram a testar a rede, cara, e congestionou, não foi legal, tá? Então, por fundamentos, cara, a Nano eu tiraria da minha lista de possibilidades. Apesar, tá, pessoal, de que se a gente olhar, a gente pode estar embandeirando aqui e a gente continuaria tendo um primeiro alvo aqui em cima, tá, pessoal? Em 9 centavos, 9 dólares, 9,92 dólares lá, tá? Que seria mais do ponto atual aqui, mais 60 centavos. 60%, perdão. Porém, pessoal, pelos fundamentos ali, vai saber o que pode estar acontecendo com essa moeda. Então, eu não arriscaria, tá? Apesar de que você sabe que eu opero gráfico, não opero fundamentos, tá? Agora, a última moeda que eu falei, que vai ser já a primeira de hoje da lista, tá? É a Verge, tá? Vamos lá, Verge. A gente tá aqui, ó. O que a gente tem na Verge, tá, pessoal? A última vez que eu falei da Verge, a gente ainda estava nesses 44, 45 centavos. Então, de 4 moedas que eu comentei com vocês, 2 estão estacionadas, tá? Não estão dando lucro nem prejuízo. Eu ainda aguardo que elas vão continuar andando para cima, tá? Dentro do que eu acredito, certo? E, cara, as outras duas deram mais de 50%, uma deu 30%, a outra chegou a dar 70%, e as duas estacionadas. A Nano sairia fora. A Verge, pessoal, para mim, ela embandeirou aqui, ó. A gente formou aqui essa bandeira, tá? A gente formou essa bandeira aqui. Botei um triângulo aqui, mas seria uma bandeira, no meu entendimento, cara, dentro da minha leitura. A gente tem uma bandeira aqui, tá? E eu ainda teria alvos para a Verge, pessoal, considerando esse pivô de alta aqui, ó, aqui em cima, lá nos 9 centavos. E a Verge, se tudo continuar andando bem, ela tem aí mais 93% para andar, tá, pessoal? Só que é o seguinte, pessoal, prestem atenção no gráfico do Bitcoin, porque se o Bitcoin entrar numa correção
um pouco mais significativa, tá? A gente pode ter problemas em todas essas apostas que a gente tem nessas moedas, nessas shitcoins que a gente chama, né? Para alta. Por quê? Porque se o Bitcoin entrar numa correção um pouco mais significativa, vocês têm que entender, cara, que o mercado todo vem junto. E o Bitcoin está andando forte para cima, a tendência ainda é de alta. Eu não consigo, digamos, marcar para vocês topos aqui do Bitcoin, tá? Se eu voltar aqui para o Bitcoin, chegar aqui, ó, Bitcoin, cadê? Tá? A gente ainda tem alvos para cima dentro das análises que eu tenho fazendo para vocês, tá? A gente tem um alvo pelo menos aqui nessa região dessa resistência, tá? Que eu tô falando para vocês que pode também ser o primeiro alvo de Fibo deste pivô aqui. A gente ainda tem para andar, só que a gente tem que prestar atenção, cara, quando o Bitcoin atingir aqui 67 mil dólares, ou se daqui a pouco o negócio não começa a corrigir forte, tá? Tudo que eu tô falando para vocês é considerando a continuação da tendência de alta, beleza, pessoal? Agora, vamos lá para a segunda moeda, tá? Que eu vou trazer para vocês hoje. Falei das anteriores, eu tô falando das moedas que eu trouxe no último vídeo para a gente ver como elas andaram, tá? Agora, outra moeda, a próxima moeda, a Dash, tá? A gente tem aqui a Dash. O que a gente tem na Dash aqui? Isso aqui foi uma análise que eu estava fazendo antes para poder trazer para vocês essas informações. O que eu tenho na Dash, pessoal? Cara, para mim também embandeirado aqui, ó, ela embandeirou e já rompeu, tá? Ela já rompeu. Agora, o que a gente precisaria? Cara, romper esse topo anterior para confirmar essa tendência forte que ela está tendo aqui. Se eu fosse considerar alvos aqui para a moeda, pessoal, para Dash, e eu considerar um primeiro alvo de Fibo, tá? Eu jogo lá nos 700 dólares. E dos 700 dólares para chegar do ponto que a gente está até agora, até lá em cima, é uma possibilidade de mais 120% de alta, tá, pessoal? Porém, a gente tem que confirmar esses movimentos. A gente está com um movimento muito explosivo. Me parece, tá, que a gente fez esse triângulo aqui, tá? Digamos essa cunha, esse triângulo, seja lá como vocês querem chamar essa estrutura, uma bandeira, tá? A gente fez essa região de acumulação, rompeu e, cara, no meu entendimento, a gente está andando para bater lá em cima, tá? Bater lá em cima que eu digo, cara, considerando alvos de Fibonacci, tá, pessoal? Não consigo medir alvos sem Fibonacci. Tem pessoas que trabalham de outras formas. Eu poderia daqui a pouco projetar mastro e bandeira aqui, ó, tá? Então, se eu projetar mastro e bandeira, o de rompimento é um pouco antes o alvo, tá? Seria aqui nos 460 dólares, beleza? Tá? Outra moeda, pessoal. Agora, a terceira moeda que eu vou falar para vocês é uma das únicas aqui que eu tô trazendo que ela tá com uma tendência de baixa, que é a Bitcoin SV, tá? Ela tá com uma tendência de baixa, porém, analisando ali, pessoal, a gente teve um candle aqui muito interessante no gráfico diário. O que aconteceu nesse candle, se a gente reparar, tá? Esse candle aqui, ó, ele veio, caiu, perdeu fundo e rapidamente ele foi absorvido e a gente começou a fazer uma tendência de alta, a gente começou a fazer topos e fundos ascendentes nessa região aqui. E o que me faz acreditar que toda essa baixa que a gente teve no Bitcoin SV, independente de fundamento, seja lá o que for, pessoal, eu estou analisando para vocês o gráfico, beleza? Então prestem atenção nisso. Independente de toda essa tendência de baixa que a gente vem tendo, me parece que a gente pode ter aqui revertido essa tendência e se a gente considerar alvos de Fibo, tá? Para retração que a gente pode estar fazendo nesse momento, tá? Do ponto atual até o primeiro alvo seriam mais 42 por 45%. Se eu considerar a faixa de Gaza, pessoal, que é a região que muitas vezes, na grande maioria das vezes vem, que é aqui entre o 38 com 20 e o 61 com 8, tá? A gente tem bons pontos ali, tá? De alvo para essa possível reversão de tendência. Desgraça, desgrudo. Aqui o primeiro alvo, perdão, o segundo alvo, né? Que seria os 50%, seria lá daria 110% de range. E lá o 61 com 8%, pessoal, 200% de alvo, tá? E caso a gente venha buscar topo histórico, a gente está falando aí de 800%, pessoal, tá? Mas isso aqui, cara, é análise para médio e longo prazo e considerando a possibilidade da continuação de tendência de alta do Bitcoin. Fiquem atentos à tendência do Bitcoin, porque se ele reverte, pessoal, ele derruba todo mundo vem junto, certo? Então muita atenção. Agora, a outra moeda, pessoal, a quarta moeda que eu trago hoje para vocês, a Icon. Icon, aqui, Icon. Pessoal, Icon, aqui o que a gente tem na Icon, tá, pessoal? A gente tem um movimento bem interessante, tá? O que seria esse movimento, tá? A gente tem aqui, ó, um triângulo, tá? Para mim, a gente fez aqui um triângulo simétrico, beleza? A gente tem um triângulo simétrico, a gente rompe o triângulo simétrico,
a gente tinha um topo aqui, certo? A gente rompe o topo anterior, a gente faz um pullback no topo anterior e agora a gente está aqui querendo armar um outro pivôzinho de alta nesse ponto. Caso isso se confirme, pessoal, para mim isso aqui foi um movimento bem clássico de rompimento digamos, de figura, pullback no topo anterior e depois a continuação da tendência de alta, pessoal. É o que eu enxergo. Pessoal, se eu fosse marcar alvos aqui para Icon, caso isso tudo se confirme, tá? Eu teria o quê? Primeiro alvo aqui em $4. Isso daria do ponto atual até o primeiro alvo 55%, mais o segundo alvo, do ponto atual até o segundo alvo, a gente está falando aí de mais 99, 100%, tá, pessoal? Pessoal, vocês têm que saber se posicionar. Quem for arriscar qualquer coisa baseado no que os outros estão falando, eu não estou fazendo recomendação, estou fazendo análise das moedas que eu acredito que possam ter alta, possam continuar numa boa tendência de alta. Agora, onde entrar, onde posicionar stop, isso aí tem que ter estudo, tá, pessoal? Porque se o negócio, se vocês fazem qualquer aposta baseadas no que os outros estão falando e o negócio derrete e vocês não sabem o que estão fazendo, cara, vocês correm sérios riscos, beleza? Agora, a última moeda que eu trago para vocês, pessoal, a Shen. Vamos lá, Shen. Cadê a Shen? Tá aqui. Shen. O que a gente tem aqui na Shen, tá? Repara o seguinte, tá? A gente tem uma boa região aqui de suporte. A gente está muito perto dessa região de suporte, tá? A gente teve uma derretida no topo anterior. A mesma coisa, a gente rompeu o topo, a gente tinha topo, ele caiu. Esse topo que era resistência se tornou suporte, tá? E agora a gente está querendo armar aqui um pivôzinho de alta. Cara, caso isso aconteça aqui na Shen, tá, pessoal? A gente teria alvos, os meus primeiros alvos seriam aqui em 64 centavos, tá? Daqui do ponto que eu tô até esses 64 centavos, tá? Seria 51%, e o próximo alvo é muito provável que seja lá no topo anterior. O topo anterior, pessoal, ele tá a uma distância do alvo, do ponto atual aqui, tá? De 88% de chance de valorização. Beleza, pessoal? Então, cara, eu acho que por hoje é isso, pessoal. Essas são as 5 moedas que eu trouxe para vocês, tá? Falei também das anteriores. E, cara, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.